Salve, salve pessoal, aqui quem fala é o professor Vinícius, desta vez para fazer alguns comentários e algumas correções sobre as questões que caíram no vestibular da FUVEST, tá certo? Desde já eu gostaria de pedir desculpa pelo áudio, a qualidade não está muito boa, mas é o que dá para fazer com as ferramentas que eu disponho agora no momento, beleza? Então, bora lá! Acredito que você esteja com a prova em mãos, tá? Já no primeiro momento aqui, eu separei aqui primeiro um mapa mental das questões, né? A primeira questão tratando da pontuação, a segunda, criação de sentido, formação de palavras de sintaxe na terceira questão, criação de sentido a partir de metáforas na quarta, criação de sentido utilizando linguagem verbal e não verbal na quinta e interpretação de texto na sexta questão. É importante dizer que todas as questões, pelo menos pelo que eu reparei, envolvem algum nível de interpretação de texto, seja texto verbal ou não verbal. Como é característica aqui na FUVEST, a gente trabalha sempre essa questão de texto verbal e não verbal, imagens com o texto, charge, né? Então é interessante a gente expandir a mente na hora de fazer essas leituras, tá certo? Dito isto, vamos à correção, sem mais delongas. Vou ler aqui o primeiro texto. A gente já tem uma imagem aqui, né? Você pode observar aí, vou colocar agora, tá certo? Uma imagem de uma criança com outras crianças. Esta protagonista, né? Está nua, chorando, com uma cara de agonia e dor. Vamos ao texto para fazer um diálogo com esta mensagem. Essa imagem aqui trata de um conflito que houve no Vietnã, né? Então a gente já, a partir daí, começa a fazer a leitura. 46 anos depois, a vietnamita que comoveu o mundo quer que sua foto contribua para a paz. Só vi este registro muito tempo depois. Passei 14 meses no hospital, tratando as queimaduras. Quando voltei para casa, meu pai me mostrou a foto, recortada num jornal vietnamita. Aqui está sua foto, Kim. Olhei a foto e, meu Deus, como fiquei envergonhada, como eu estava feia e pelada. Todos estavam vestidos e eu, uma menina, estava sem roupa. Vi agonia e dor em meu rosto. Fiquei com raiva. Por que ele tirou aquela foto de mim? Era melhor não ter tirado nenhuma. Eu era só uma criança, mas tinha de lidar com muita dor. Quanto mais famosa a imagem ficava, mais eu precisava encarar minha tragédia. Kim Pu Pan Chi, em depoimento a Juan de Souza Gabriel, 19/9/2018, disponível na revista Época, tá certo? Bom, a primeira questão já está pedindo aqui para você. Justifique o emprego das sentenças exclamativas, explicitando o motivo do espanto de Kim, né? Então já está envolvendo aqui uma questão de pontuação. Está perguntando para você, está pedindo para você justificar o emprego das sentenças exclamativas, do uso das exclamações. Ora, as sentenças exclamativas, elas são utilizadas com um intuito de espanto, né? Como fosse uma interjeição de espanto, né? E o motivo desse espanto é que ela não sabia que essa foto tinha sido tirada, tá certo? É uma questão relativamente simples. A letra B da questão número 1 diz: a partir da expressão minha tragédia, que encerra o depoimento, analise os dois níveis de apreensão do evento trágico, considerando o momento do primeiro contato de Kim com o registro fotográfico e o momento do testemunho. Bom, veja bem essa inquietação. Nós temos dois níveis, né? Uma tragédia pessoal e uma tragédia histórica, uma tragédia em nível social, né? A tragédia pessoal se dá pelo fato dela ter a sua nudez exposta. Ela tem o seu universo íntimo, que é o seu corpo, exposto ao mundo, e isso de certa forma causa um desconforto a ela, tá? Já em nível social, nessa segunda leitura, a gente tem o ataque que a foto registra, né? Bem como o testemunho, né? Dela, onde ela de certa forma deseja que esta foto sirva como um instrumento de promoção da paz. Se você respondeu algo nesse sentido, eu creio que você está no caminho certo. É claro, quando a gente fala de questões discursivas, não existe o que é certo e o que é errado. A gente tem um caminho, e a partir deste caminho
você elabora o seu pensamento. O importante é que você estabeleça uma relação de coerência, né? Que essas questões, de certa forma, estejam dentro deste caminho, beleza? Já a questão número 2 é um texto aqui, a reinvenção da vírgula. Vamos lê-lo? Bora lá! No começo de 1902, Machado de Assis ficou desesperado por causa de um erro de revisão no prefácio da segunda edição de suas poesias completas. Dizem que chegou a se ajoelhar aos pés de Garnier, implorando para que o editor tirasse o livro de circulação. O aristocrático e impoluto Machado, quem diria? Mas a gralha era mesmo feia. O tipógrafo trocou o E por A na palavra cegara. O revisor deixou passar e vocês imaginam no que deu. No nosso caso, o erro não foi nada demais. Nem erro foi, para falar a verdade, apenas um acréscimo besta de pontuação, talvez dispensável, ainda que de modo algum incorreto. Vai o revisor, fiel à ortodoxia da gramática normativa, e espeta 2 vírgulas para isolar uma adjunta adverbial deslocado. Coisa de pouca monta, diria alguém, mas suficiente para o autor sair bradando aos 4 ventos que lhe roubaram o ritmo da sentença. Um editor experiente traria um cafezinho bem doce a conter o ímpeto dramático do autor de Primeira Viagem, talvez caçoando. Deixa de onda, a lembrá-lo, valha-me Deus, que ele não é nenhum bruxo do Cosme Velho, e assim lhe cortando as asas do voo, referente a Machado de Assis, disponível no jornal da USP. Bom, nós temos esse pequeno texto e a questão diz o seguinte, o enunciado apresenta a seguinte questão. Qual o sentido da palavra espeta? Qual o sentido da palavra espeta, destacada no texto? E qual o efeito que ela produz? Bom, vamos entender, né? Espetar, enfiar um objeto, cravar, enfincar, né? Então, a gente começa a perceber que o autor deste texto atribui um sentido de intromissão, tá certo? Onde o editor se intromete no texto do autor, né? Ele espeta uma vírgula, enfim, se intrometendo, causando incômodo e desconforto no autor, né? Qualquer coisa nesse sentido eu acho que é pertinente, beleza? Então, ele espeta, é uma coisa, né? Espetar, é um movimento arbitrário, incisivo, onde você causa, de certa forma, desconforto em quem é espetado. Qualquer coisa nesse sentido, onde você coloque que o editor, de certa forma, causou desconforto no fazer artístico do autor, é relevante. A letra B diz: explique o significado no texto da expressão cortando as asas antes do voo. Bom, aqui seria mais ou menos assim, ó. Desce daí, meu filho. O texto está falando do seguinte, né? Primeiro, ele apresenta um narrador dizendo que, em determinado momento, Machado de Assis ficou pirulito da vida porque o editor trocou um E por um A, se não me engano. É isso, né? Deixa eu ver aqui. Trocou um E por um A. Machado de Assis ficou pirulito da vida, ficou pistola. E depois ele faz um paralelo com esse autor aí de Primeira Viagem que ficou pé da vida por causa de uma vírgula, né? De um par de vírgulas. Então ele diz aqui que tipo assim, desce daí, amigo, você não é nenhum Machado de Assis. Machado é Machado, você é o marinheiro de Primeira Viagem. Então, desce daí, meu filho. Tirar o poder pleno do autor, cortar as asas do voo. O que significa? Tirar o poder pleno do autor, né? Em fazer exigências que, sob o ponto de vista do editor, são irrelevantes. Poxa, um par de vírgulas separando a adjunta adverbial. Tá certo, né? Que quem escreve, quem é autor, fica pistola da vida quando você escreve o texto, ou um poema, no caso, e vem um editor e de certa forma, muda a construção, você fica um pouco pé da vida. Quem é que tem a ousadia de corrigir Guimarães Rosa? Valha-me Deus. Então, cortar as asas antes do voo faz alusão ao Machado de Assis, tá certo? Que, de certa forma, olha lá, você não é nenhum Machado, meu filho, você não é Machado de Assis, como diz aqui no último fragmento, né? Deixa de onda a lembrá-lo, valha-me Deus,
que ele não é nenhum bruxo do Cosme Velho, um poema de Machado de Assis, onde ele de certa forma, se apresenta, né, nesse poema, de modo poético, obviamente. Então, qualquer coisa que você tenha colocado aqui sobre o que significa cortando as asas antes do voo, qualquer coisa nesse sentido de que, meu amigo, deixe de onda, você não é nenhum Pelé da vida, você começou ontem aqui, quem é você na fila do pão? Então, de certa forma, cortando as asas desta autoridade do autor, né, do escritor, tá certo? Onde o editor julga ser irrelevante aí essas modificações, né, não é para tanto, para causar tanto incômodo no autor. Qualquer coisa nesse sentido, você está no caminho certo, beleza? Vale a pena lembrar que não tem uma forma, não é sim ou não, né? Essas questões, elas são abertas, então você constrói o seu pensamento. E se o seu pensamento estiver nessa direção, você está indo muito bem, beleza? Então, primeiro, espetar, criando o sentido de invasão de um espaço que pertence ao autor. E a segunda, cortando as asas antes do voo. Onde, de certa forma, o editor, né, ele acaba podando o autor, tá certo? Cortando as asas, né, de certa forma, figuradamente, podando o autor nesse seu ímpeto autoritário de estabelecer o que é e o que não é dentro de sua obra, tá certo? Então, vamos lá, vamos para a 3. A 3 já caiu um esquema meio de gramática, né? Ela fala um pouco ela aborda um pouco a questão da formação de palavras e a relação sintática numa oração. Vamos ver? Então, a questão apresenta um texto que eu vou ler para você agora. Tenho utilizado o conceito de precariado num sentido bastante preciso que se distingue, por exemplo, do significado dado por Guy Standing e Rui Braga. Para mim, precariado é a camada média do proletariado urbano, constituída por jovens adultos altamente escolarizados, com inserção precária nas relações de trabalho e vida social. Marque bem essas duas palavras aí, né? Proletariado e precária. Nas relações de trabalho e vida social. Para Guy Standing, o autor do The Precariat, The New Dangerous Class, o precariado é uma nova classe social. O título da edição espanhola do livro é explícito: Precariado, una nueva classe social. Rui Braga o critica, com razão, salientando que o precariado não é exterior à relação salarial que caracteriza o modo de produção capitalista. Isto é, o precariado pertence sim à classe social do proletariado, sendo tão somente o proletariado precarizado. Aqui já tem uma questão, já que ele quase responde a questão. Essa aqui está mamãozinho com açúcar, né? Por um lado, embora Rui Braga, no livro A Política do Precariado, esteja correto em sua crítica do precariado como classe social exterior à relação salarial, ele equivoca-se quando identifica o precariado meramente com o proletariado precarizado, perdendo, deste modo, a particularidade heurística do conceito, capaz de dar visibilidade categorial às novas contradições do capitalismo global. Giovanni Alves, O que é precariado? É o texto disponível aí no blog Boitempo, tá certo? A questão é a seguinte, vocês me perdoem aí, tá? Meu espanhol e meu inglês. Também sou marinheiro de primeira viagem, beleza? Então, vamos à questão A. Explique o processo de formação da palavra precariado, associando ao seu significado. Olha lá. Então, tá a pergunta aqui, mais uma vez. Mexendo com essa ideia de formação das palavras, né? De composição das palavras e criação de sentido. Você está percebendo como essa ideia de criação de sentido vem percorrendo o caminho até aqui? Olha lá. Explique o processo de formação da palavra precariado. Bom, vamos lá primeiro por partes. O processo de formação, então, se dá por sufixação, o radical precari mais o sufixo ado, né? E seguido de um neologismo, já que cria um novo sentido para esta palavra. Então, se você colocou aí alguma coisa nesse sentido, formação por sufixação, gerando sentido neologístico de proletariado com precariedade, top, beleza?
uma resposta aí que engloba esses dois níveis. É claro, alguns me perguntavam, poxa Vini, não se deu por aglutinação? Não se dá por aglutinação porque a aglutinação você tem duas palavras que são juntas, né? Por exemplo, até no exemplo que eu vi na internet, planalto, onde você tem a palavra plano, alto, as duas são aglutinadas formando uma palavra só, né? Então você tem outros exemplos também de aglutinação, de composição de palavras por aglutinação, mas essa eu acredito que seja, por exemplo, uma preposição, de mais o, aglutinou, virou do. Então assim, são palavras que são juntas e elas perdem um pedacinho delas. Aqui não, aqui você tem precari, de precariedade, tem esse radical, precari, mas o sufixo, né, de ali, ado, o sufixo do proletariado. Então esse ado, esse sufixo, esse sufixo ele é juntado ao radical precari, dando origem a uma nova palavra. Daí essa ideia de que é uma formação por sufixação, tá certo? Gerando um sentido neologístico, já que você tem uma ideia de precariado é o proletariado, a classe trabalhadora, junto com precário, as condições de trabalho, né? Um proletariado precarizado. Ora, mais ou menos como é, né? Como é o contexto em que a classe trabalhadora está inserida hoje, né? Bastante escolarizada, bastante técnica e ainda assim com salários lá embaixo. A precarização da classe trabalhadora, das condições de trabalho da classe trabalhadora. Tudo bem? Então, formação por sufixação. Eu pego um radical e sufixo, aquilo que vem depois. Prefixo é antes, sufixo é depois. Pego o sufixo ado junto a esse radical. Precari é o radical e ado. Ô Vini, pré não é um prefixo? Não, aqui no caso precari é o radical da palavra precário, precariedade, precarização, enfim. Precari é o radical desta palavra. Esse pré não é um prefixo, como se fosse um prefixo ou pré-estabelecido. Não. Tudo bem? Então, formação por sufixação, gerando um sentido neologístico de proletariado com precariedade, tá certo? Gerando um sentido de proletariado precarizado em suas condições de trabalho. Qualquer coisa nesse sentido tá dentro, beleza? Vamos para a próxima. Questão número 4. A questão número 4 aqui, criação de sentido através de metáfora. Olha, mais uma vez essa ideia de criação de sentido, né, galera? Muito importante. Tem um texto aqui que eu vou ler para vocês e a partir daí a gente faz a nossa análise, beleza? Vai lá. Tome nota aí se você está com material. Se não, baixe o material, baixe a prova, já está disponível na internet, para que a gente possa fazer essa correção e você com o material em mãos. Bora lá? Questão número 4. O vídeo Por que mentiras óbvias geram ótima propaganda? Destaca 4 aspectos principais da propaganda russa. 1. Alto volume de conteúdo. 2. Produção rápida, contínua e repetitiva. 3. Sem comprometimento com a realidade. 4. Sem consistência entre o que se diz entre um discurso e outro. Essencialmente, isto é o fire hosing, fluxo de uma mangueira de incêndio. O conceito foi concebido após cerca de 6 anos de observação do governo de Vladimir Putin. No entanto, é impossível não notar as semelhanças com as táticas discursivas de políticos ocidentais, sobretudo aqui no Brasil. Para tentar inibir efeitos da tática, apenas rebater as mentiras disseminadas não é uma ação eficaz. Já mostrar outra narrativa, tal como contar como funciona a criação de mentiras dos propagandistas, sim, seria um método mais efetivo. De maneira simplificada, é o que o linguista norte-americano George Lakoff chama de verdade sanduíche. Primeiro exponha o que é verdade, depois aponte qual é a mentira e diga como ela é diferente do fato verdadeiro. Depois repita a verdade e conte quais são as consequências dessa contradição. A ideia é tentar desmentir discursos falsos sem repeti-los.
Le Monde Diplomatique Brasil, Firehosing, a estratégia de disseminação de mentiras usada como propaganda política. Bom, o texto fala da utilização das fake news, uma marca bastante presente, tanto na eleição do Donald Trump, nos Estados Unidos, como na eleição do atual presidente do Brasil. Tá ok? Então, esta é uma marca bastante importante aí para a gente observar. A questão pede o seguinte: de que maneira o conceito de firehosing aproxima-se da imagem do fluxo de uma mangueira de incêndio? Então ele está te perguntando, como esta imagem criada no texto se aproxima de uma mangueira de incêndio? Bom, então vamos entender. Uma mangueira de incêndio, ela jorra água de maneira ininterrupta, um fluxo contínuo, tá certo? Então a reprodução de mentiras ocorre do mesmo modo. Do mesmo modo como essa mangueira jorra água de maneira contundente, contínua, um fluxo ininterrupto. Alguns me perguntariam, poxa Vini, mas eu coloquei como se fosse o fogo, a mentira o fogo e a mangueira apagando o fogo. Não é um bom caminho, tá? Aqui essa metáfora, esta comparação, de certa forma, né, porque a metáfora é uma forma de comparação, tá certo? Se dá no sentido de que o fluxo que sai da mangueira, certo? Da água forte, ininterrupto, um fluxo intenso, é a mentira, é como ocorre a propagação de mentiras, fake news. Então, qualquer coisa nesse sentido de que o movimento da água se relaciona ao modo como as mentiras são disseminadas, né? Sobretudo no ambiente virtual, aí você poderia ter destacado, qualquer coisa nesse sentido está dentro aí do que se pede na questão, tá certo? A questão B, a letra B dessa mesma questão, da questão número 4, diz: explique com suas palavras a metáfora verdade sanduíche usada pelo linguista George Lakoff. Bom, todo mundo sabe o que é o sanduíche, né, galera? Tem um pão, o recheio e mais um pão. Olha lá. Esta construção aqui, você viu que no texto ele disse que não dá apenas para você contrapor a verdade com uma mentira. Fica palavra por palavra. Você tem que apresentar a verdade, contrapor com a mentira, com o discurso falso, né? E por fim, reiterar, apontando as contradições e as consequências desse discurso. Então fica verdade, mentira e verdade. Esta relação, esta imagem nos faz lembrar um sanduíche. Então, olha lá, você começa aqui, você pode até verificar ali, fazer uma paráfrase do próprio texto, tá? Olha lá, primeiro exponha o que é verdade, depois aponte qual é a mentira e diga como ela é diferente do fato verdadeiro. Né? Depois repita a verdade e conte quais são as consequências dessa contradição. Então, esta relação triádica, onde você tem verdade, mentira e verdade, né, se contrapondo, você tem uma imagem aqui de um sanduíche. E isso aqui é, de certa forma, o que o autor do conceito quis estabelecer. Olha lá. Então, se você disser que o modo de se combater uma mentira é semelhante à composição de um sanduíche, pelo motivo que eu acabei de ler aqui, retirado do texto, né, onde você tem a apresentação da verdade, contrapondo com uma mentira, e por fim apresentando a verdade novamente, e expondo as consequências desta mentira, né? Vou dar um exemplo mais prático daqui a pouco, tudo bem? Então, qualquer coisa nesse sentido aí, você está no caminho certo. Em termos de produção textual, de uma dissertação argumentativa, você teria o argumento, o contra-argumento e a retomada do argumento, certo? Esta questão do sanduíche também poderia ser avaliada desta forma: mentira, verdade, mentira, argumento, contra-argumento e a retomada do argumento. Qualquer coisa nesse sentido que você tenha feito, eu acredito que esteja dentro aí do que a questão está pedindo, beleza? Então, fique atento com isso. Então, em resumo, primeiro você introduz o discurso de verdade, depois você apresenta a mentira, fazendo um contraponto, e por fim, retoma a verdade, gerando esse contraste. Bom, o exemplo que eu trouxe é um exemplo clássico, que eu adoro aqui, de certa forma. Tem um vídeo
vou pegar um exemplo atual, tá? De uma discussão atual entre verdade e mentira. Tem um vídeo onde o Carl Sagan, famoso cientista, astrônomo, né, do século XX, que disseminou aí o conhecimento científico aí, por todo mundo, né? O Carl Sagan explica, né, como Eratóstenes descobriu a Terra. Um vídeo enorme onde ele fala que de certa forma ele observou a sombra em um obelisco em Alexandria e outro no local onde ele estava, não me recordo, e a partir desta observação do Sol e da sombra ele entendeu que a Terra tinha uma circunferência e descobriu até o ângulo e a dimensão dessa circunferência. Então, poxa, a partir de observação, a utilização de um cérebro, ele consegue descobrir isso, né? Uma coisa cotidiana, observando coisas cotidianas. Um vídeo maravilhoso, tudo bem? Você pode procurar aí na internet. Esse vídeo é uma composição daquela série Cosmo, certo? Da primeira versão, né? Com Carl Sagan. Cosmo, no episódio 1. Você pode procurar aí na internet. E aí você coloca esse fato onde ele explica uma verdade, né, a partir de uma observação científica do pensamento racional. Você coloca, vamos pegar lá o exemplo do sanduíche. Primeira verdade, onde Carl Sagan nos mostra como Eratóstenes descobriu que a Terra era uma circunferência e não plana. Depois você cata o argumento dos terraplanistas, certo? O discurso falso, a mentira. E por fim você apresenta um novo argumento verdadeiro, por exemplo, uma foto de satélite. E aí você pode fazer o contraponto entre essas duas verdades, tanto a apresentação do pensamento científico de Carl Sagan, né, fazendo essa análise do Eratóstenes, como ele descobriu a circunferência da Terra, e as fotos de satélite, contrapondo essa questão da mentira, esse argumento medieval terraplanista, bastante em voga aí ultimamente. Essa questão, inclusive, vai estar relacionada com a redação, viu, galera? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Então, em linhas gerais, é isso, tá certo? Se você colocou alguma coisa nesse sentido, dessa relação sanduística, você está no caminho certo. Beleza? Me perdoem o neologismo, esta relação sanduística ficou ótimo. Questão número 5. Nós temos, mais uma vez, relacionando essa questão da linguagem não verbal com a linguagem verbal, né? Olha a questão número 5, a capa da revista super interessante, tá? Você está observando aí no seu material. E aí, você tem aqui uma composição textual, uma manchete, paranoia, né? Para, vírgula, noia, e um pequeno texto aqui, dizendo um guia com as armas da psicologia e da psiquiatria para enfrentar a ansiedade, a depressão e outros transtornos mentais. Aí temos a imagem de uma figura feminina sentada numa espécie de divã, né, como se estivesse tendo uma consulta, né, fazendo uma terapia, e com o rosto cheio de rabisco, representando confusão e descontentamento. Bom, vamos à questão então. Indique o duplo sentido, mais uma vez a palavra sentido, veja bem. Indique o duplo sentido na manchete de capa da revista, explicitando os elementos linguísticos utilizados. Então vem aqui, você está observando aí, a manchete traz dois sentidos distintos, né? O primeiro fazendo referência à palavra paranoia, uma patologia, uma doença, e o outro se valendo da vírgula para construir uma ideia de vocativo, dividindo a palavra em duas partes. Um verbo no imperativo, tipo para Vinícius, paranoia, tá certo? Então, você tem essa construção aí dupla, utilizando esses elementos linguísticos para criar dois sentidos, tá certo? Um vocativo dividido em duas partes. Um verbo no imperativo, né, dando a ideia de personificação do termo noia. Vale lembrar que se você colocou aí o termo noia como uma espécie atual de designação a pessoas com algum tipo de distúrbio, né, você está no caminho certo também. Vale lembrar que noia é uma palavra bastante utilizada no contexto atual para se referir a usuários de droga. Esse rapaz é um noia. Como a gente pode ver aqui na imagem, paranoia é uma mulher. Paranoia, estou utilizando o vocativo, né? Noia como uma personificação de uma mulher. Vale lembrar que noia, nesse contexto mais atual,
é uma palavra que designa usuários de droga, então tem um termo um pouco pejorativo, tá certo? Em todo caso, aqui a gente tem a noia, o desenho personificando esta palavra, essa noia, já que está utilizando como vocativo. Então, o que seria mais ou menos isso? Qual seria a ideia da letra A? Indique o duplo sentido presente na manchete. Olha, o duplo sentido é isso. Uma palavra paranoia e os elementos linguísticos como a vírgula e essa travessão indicando a personificação dessa palavra, né? Ambos, de certa forma, tratando de um mesmo tema, que é a depressão, que é esse distúrbio de caráter psicológico. E a letra B explica como a imagem do texto se combina na produção do sentido, lidando com isso, né? Com a ideia de que o texto, aquele pequeno texto, como eu já li agora há pouco, trata da depressão e da ansiedade, né, essas doenças do século XXI, e o desenho, a linguagem não verbal, acaba, de certa forma, apresentando ali uma mulher, né, sentada numa espécie de divã, olha lá, né, tendo uma terapia, né, olha lá, perceba bem, e, de certa forma, esse rabisco na cabeça representando uma espécie de caos, né, em seu universo psicológico, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Um caminho plausível para essa resposta teria sido esse, então, que a imagem dialoga com o texto na medida em que ambos tratam de uma pessoa que apresenta, de certa forma, algumas características que são pertencentes a quem sofre de depressão ou qualquer outro tipo de distúrbio de natureza psicológica. Beleza? Vamos para a questão número 6, galera. Para tentar aqui, já tem uns 30 por 40 minutos, né? Olha lá. A questão número 6, então, vai falar de interpretação de texto. É importante dizer que todas as questões até então vem abordando aí a questão da interpretação de texto, em alguma medida, né? Agora não, agora a interpretação de texto na sua plenitude. Então, vamos ler? Tome nota desse material. Adaptados a este idioma que se transforma conforme a plataforma, memes e textões dominaram a rotina desta década como modos de a gente rir, repercutir notícias, dividir descontentamentos, colocar o dedo em feridas, relatar injustiças e até se informar. Entretanto, logo no vocabulário, entrar logo no vocabulário para além da internet, virar meme, dar textão, suas características também interferiram no jeito de compreender o mundo e expressar o que acontece à nossa volta. Vitor Chagas, professor e pesquisador da Universidade Federal Fluminense, UFF, os vê como manifestações culturais de grande relevância para entender o período e também como extravasadores de afetos. Por mais que o textão seja ão, assim como o meme, ele é uma expressão sintética típica de hoje, explica Vitor Chagas. Mesmo o textão mais longo, na verdade, é um textinho. Faz parte da lógica do espaço em que circula. Bom, olha lá, a questão está pedindo. Retire do texto 2 argumentos que justifiquem a caracterização de memes e textões como extravasadores de afetos. Então, está pedindo para você retirar, é transcrever, não é fazer análise nenhuma, é apenas retirar do texto o fragmento em que indica este argumento de que os memes e os textões são extravasadores de afetos. Onde? Olha ali na segunda linha. Modos de a gente rir, repercutir notícias, dividir descontentamentos, colocar o dedo em feridas, relatar injustiças e até se informar. Poxa, memes e textões realmente são formas aí da gente expor uma opinião, da gente expor o nosso ponto de vista ou o nosso humor, tá certo? Nosso estado de espírito. Então, nesse sentido, aqui você vê os argumentos que vão aí corroborar com a ideia de que os memes e textões são sim extravasadores de afetos. A letra B. Em que sentido pode-se afirmar que não há uma condição no trecho meme? Em que sentido pode-se afirmar que não há uma contradição no trecho? Mesmo o textão mais longo, na verdade, é um textinho. Está perguntando, por que não tem contradição? Meme e textão. Ora, o que ele fala? Textão de internet é, na verdade, um textinho.
A internet é um local onde a gente trata dos assuntos com muita superficialidade, em primeiro lugar. Em segundo, um texto que de 5, 6 parágrafos pode não ser um texto curto. É considerado um textão para a internet, para aquele universo virtual. Um texto de 5, 6 parágrafos é um textinho do ponto de vista da nossa realidade objetiva. Aqui. Isso é um textão, não é verdade? Um texto de 5, 6 parágrafos, na nossa leitura diária, na nossa convivência diária, é um textinho. Então, nesse sentido aí que a resposta deve percorrer, né? De que, olha lá, mesmo textão é, na verdade, um textinho, por quê? Porque a internet trata para a internet, aquele local específico, aquela plataforma, trata-se de um texto longo demais, onde as pessoas não param para ler devido à dinâmica e à fugacidade com que usamos aquela ferramenta, né? Onde as notícias se dão no ato do acontecimento e daqui a pouco desaparecem, né? Aquela coisa do imediatismo. Mas, para o nosso universo, para a nossa realidade objetiva, para a nossa vida real, 5, 6 parágrafos não são grande coisa, não. Em resumo, no mundo virtual, textos de 5, 6 parágrafos são considerados grandes, mas sob o ponto de vista da nossa realidade, o mundo lá fora, né, vamos dizer assim, esses textos ainda assim são textos pequenos, beleza? E ainda a gente poderia abrir outra discussão aqui nessa questão, do ponto de vista do conteúdo, né? Porque muitos textos que expressam pensamentos poderiam ser, esses textões, na verdade, eles abordam temas que poderiam ser expressados em pequenas linhas. Então, assim, mesmo os textões são muito superficiais e poderiam ser substituídos por pequenas linhas, tá certo? É aquela questão que eu acabei de dizer, que no ambiente virtual a superficialidade ainda é uma máxima, infelizmente. Não é verdade? Então, nesse sentido, os textos da internet são sim textinhos do ponto de vista do aprofundamento do tema. Olha lá, são duas nuances, hein? Uma física, né? Texto de 5, 6 parágrafos é textinho, porque na internet é um texto grande, mas numa leitura no mundo real é um texto pequeno. Do ponto de vista do conteúdo, é um textinho porque mesmo textos grandes são tão superficiais que poderiam ser resumidos em pequenas linhas, em poucas linhas. Então, ainda assim é textinho. Então, perceba bem, hein? Aquele textão que você escreve, hoje é dia de textão, vai ter textão sim. Esse textão que você está escrevendo, ele é a síntese da síntese da síntese da síntese do resumo de algum tema. Então, na verdade, ele é um textinho, né? Um bom exemplo é como vamos falar em 5, 6 parágrafos, por exemplo, do tema violência contra a mulher, desse tema tão complexo que abrange tantas facetas, né, da nossa sociedade. Como trabalhar esse tema em 5, 6 parágrafos? Impossível. Como trabalhar o tema da redação deste ano aqui, que é o papel da ciência na sociedade contemporânea? Como trabalhar esse tema em 5, 6 parágrafos? Então, para aquele ambiente virtual, sim, é um textão, é um texto grande, uma vez que as plataformas limitam o número de caracteres utilizados na produção do texto, tá certo? Mas, para o mundo aqui fora, aqui na nossa realidade, 5, 6 parágrafos é quase nada. Então, se você respondeu alguma coisa nesse sentido, está dentro. Bom, agora vamos falar de literatura, tudo bem? Olha lá, são 4 questões, 4 obras aqui abordadas. A primeira, se você puder ver ali, ó, está chegando. Falamos da Mayombe, na questão número 7, Quincas Borba, Mayombe, Pepetela, número 7, Quincas Borba, na questão número 8, Angústia, na questão número 9, Relíquia de Asmir Queiroz, na questão número 10. Então, bora lá. Vou para a questão número 7. Toma nota aí no seu material. Que farás se eu continuar a andar? Perguntou o comissário. Das duas, uma. Ou te prendo ou te acompanho. Estou indeciso. A primeira rebobina-me. Não é justa. A segunda hipótese agrada-me muito mais. Mas não avisei na base nem trouxe o sacador. Nunca me prenderias. Achas que não?
o comissário deitou o cigarro fora. O que vais fazer em Dolisie, João? Pela primeira vez, sem medo, chamaram pelo nome Pepetela Maior. Olha esse fragmento, aí você tem dentro da questão número 7, os itens A e B. Olha o item A. Identifique o evento diretamente relacionado à mudança de tratamento entre o comissário e o sem medo. Está perguntando como é que, para você identificar aí, qual é o evento que desencadeou essa mudança de tratamento? Porque ele era chamado até então de comissário. Aí o sem medo, que é o comandante da guerrilha, o chama pelo nome verdadeiro. Então houve uma mudança aí no tratamento. Tá certo? Para entender esse texto aqui, é preciso retomar um fato que ocorreu anteriormente. Se você ler o texto, você vai ver que em determinado momento, quando ele foi a Dolisie na central, vamos dizer assim, na central de inteligência da guerrilha, em busca de recursos para o pessoal que estava na base dentro da floresta de Wyoming, o comissário encontrou a sua amada, a Ondina, que neste momento é a sua noiva, e eles fizeram amor. Aí o narrador nos mostra como foi esta cena. Fizeram amor 1, 2 vezes, ele sempre desajeitadamente. O comissário convencia-se que ela não tinha prazer e perdia-se em divagações, auscultando as reações dela, sem se entregar realmente, sem gozar. Ela sentia-se espiada e deixava de gozar o orgasmo. O orgasmo era um resultado mecânico do ato maquinal. Mentiram-se depois um ao outro, dizendo terem tido um vivo prazer, cada um sabendo que o outro mentia. Ondina não ousava falar desse problema, pois o noivo ficaria chocado. Ele não permitia que se formasse a verdadeira intimidade dos amantes, que podem falar naturalmente, sem preconceitos. Eram noivos, não amantes. Bom, este fato ocorreu. O comissário volta para a base em Wyoming. E lá ele acaba se confessando com o sem medo, que é o comandante. O sem medo, neste momento, ele se torna uma espécie de confidente, de psicólogo do comissário. Eles acabam estabelecendo uma relação de proximidade. Depois disso, quando ele, de certa forma, diz que tem alguma coisa errada no seu relacionamento, é que vai ocorrer esse diálogo que eu acabei de ler aqui na questão número 7. Tá? Então, está perguntando para você, identifique o evento diretamente relacionado à mudança do tratamento entre o comissário e o sem medo. Ora, eles estão na base sem recursos, este é o evento, né? E eles se aproximam, aqui. Ele está indo a Lisieux provavelmente porque a Ondina o traíra com uma outra personagem que também faz parte da guerrilha, o André. Então, de certa forma, aqui ele vai tirar satisfações com ela. E aí, o sem medo o interpela no momento em que ele está de partida e ocorre esse diálogo. Então, como é que ocorre essa mudança de tratamento? Eles estavam nessa base, nesse contexto, ele se aproximou, então, o sem medo, que é o comandante, se aproxima do comissário. E por que ele utiliza, essa mudança de tratamento? Porque ali ele não está mais a tratar do revolucionário comissário. Ele está falando com um amigo, com uma pessoa a qual ele é próxima, ou seja, o seu amigo. Portanto, ele o chama de João, pelo seu nome, para mostrar ao leitor, no caso, essa relação íntima, essa relação próxima, bastante íntima entre os dois. Essa relação que vai durar até o final da narrativa. É claro que o sem medo, o comandante, depois vai dar uma sapecada na Ondina também, que é noiva do comissário, e de certa forma vai ocorrer aí esta talaricagem, vamos dizer assim, tá certo? Então, se você respondeu algo nesse sentido, tá ok. Tá no caminho correto. Então, o comissário chama de João, pois ele não está a falar da guerrilha, e sim dos problemas de natureza particular de um amigo, do amigo João. Beleza? Letra B. Sem medo não é um apelido aleatório. Justifica a afirmação com base em elementos do desfecho do romance. Ora, o sem medo, lá no final da narrativa, o sem medo vê que o comissário, o João, seu amigo,
está na linha de frente da batalha, né, que está ocorrendo lá em Mayombe, com ofensivas de ambos os lados, dos portugueses e dos guerrilheiros. Ele percebe que o seu amigo está em perigo e toma sua posição na batalha, ou seja, ele toma o lugar do comissário e lá ele acaba morrendo. Portanto, sem medo, dá a vida pela guerrilha e também dá a vida pelo seu amigo, pelo comissário João, que está em perigo naquele momento, né? Ele se coloca à frente e morre no lugar do seu amigo. Então, olha lá, a afirmação, justifica a afirmação com base em elementos do desfecho. Ele dá a vida pelos, sem medo, faz referência também ao ato. Ele já é uma personagem que participou de outras guerrilhas em anos anteriores, é o mais experiente do grupo, é o mais velho, tá certo? Então, este nome não é aleatório, não é por acaso, ele realmente é uma pessoa corajosa. Tanto é que dá a vida pelo seu amigo no final da narrativa. Então, esta era a resposta que você deveria ter utilizado. Tudo bem? Vamos para a próxima? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Agora, nossa. A questão número 8. A questão número 8 vai envolver aqui o Quincas Borba e outro livro também contemporâneo a Machado de Assis, que é o Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Vamos lembrar, Machado de Assis era realista. O realismo traz uma linguagem objetiva, com algumas descrições do perfil psicológico das personagens. A narrativa é trabalhada em ambientes e personagens burgueses, com temas que vão do adultério, ao enriquecimento por herança, a superficialidade das relações burguesas, né, que se dão sempre a partir de um interesse monetário, tá certo? Interesse financeiro. E o naturalismo, por sua vez, já é um movimento que visa denunciar aquela realidade. Então, as narrativas naturalistas sempre passam em ambientes periféricos, ambientes marginalizados, com personagens marginalizadas, em favelas, periferias, com personagens que são bandidos, assassinos, prostitutas, todos apresentando alguma espécie de desvio em seu caráter psicológico, em seu caráter, desvio do caráter em virtude do seu meio, né? Enfim, o meio vai determinar a construção do caráter das personagens. Tem a influência das correntes científicas em voga daquele período, o cientificismo, o determinismo social, o positivismo, são teorias que vão aí, de certa forma, permear a narrativa naturalista. Então, vamos ficar atentos. O primeiro fragmento aqui, ó, é uma descrição do João Romão, que é a personagem principal do Cortiço. É o dono do Cortiço, ele que fica rico explorando o trabalho das outras pessoas. Desde que a febre de possuir se apoderou dele totalmente, todos os seus atos, fossem o mais simples, visavam o interesse pecuniário. Só tinha uma preocupação: aumentar os bens. Das suas hortas recolhia para si e para sua companheira os piores legumes, aqueles que, por maus, ninguém compraria. As suas galinhas produziam muito, e ele não comia um ovo, do que, no entanto, gostava imenso. Vendia-os todos e contentava-se com os restos da comida dos trabalhadores. Aquilo já não era ambição. Olha, essa parte é bastante interessante, você pode destacar aí, porque é aqui que começa a resposta, né? Aquilo já não era ambição, era uma moléstia nervosa, uma loucura, um desespero de acumular, de reduzir tudo à moeda. E seu tipo baixote, socado de cabelos à escovinha, a barba sempre por fazer, ia e vinha da pedreira para a venda, da venda para as hortas e ao capinzal, sempre com mangas de camisa, de tamancos, sem meias, olhando para todos os lados, com o seu eterno ar de cobiça, apoderando-se com os olhos de tudo aquilo que ele não podia, apoderar-se logo com as unhas. Bom, interessante. Aqui a gente tem uma descrição física dessa personagem e, de certa forma, essa descrição também acaba culminando em sua descrição, a descrição do seu caráter. Né? É uma pessoa que olha a doença, o desejo de acumular, então, de alguma forma, já não era ambição, era uma moléstia nervosa, ou seja, uma doença. O segundo fragmento: Rubião é sócio do marido de Sofia. Rubião é sócio do marido de Sofia em uma casa de importação, a Rua da Alfândega.
sob a firma Palha e Companhia. Era um negócio que este ia propor naquela noite, em que achou o Dr. Camacho na casa do Botafogo. Apesar de fácil, o Bião recuou algum tempo. Pediam-lhe uns bons pares de mãos de réis. Não entendia de comércio. Não lhe tinha inclinação. Demais, os gastos particulares eram já grandes. O capital precisava de regime do bom juro e alguma poupança, a ver se recobrava as cores e as carnes primitivas. O regime que lhe indicavam não era claro. O Bião não podia compreender os organismos do Palha, cálculos de lucros, tabelas de preço, direitos de alfândega, nada. Mas a linguagem falada supria a escrita. Palha dizia coisas extraordinárias. Aconselhava o amigo que aproveitasse a ocasião para pôr o dinheiro a caminho, multiplicá-lo. Bom, então nós temos aqui duas narrativas, né? Um Cortiço e outro o Quincas Borba, tá certo? Neste fragmento aqui, o Rubião, que é o nosso herói, o nosso personagem, ele está sendo interpelado pelo Palha, que de certa forma deseja propor ali uma espécie de negócio vantajoso para que ele consiga multiplicar o seu dinheiro, que já estava sendo gasto e já não estava com cores de outrora, né? Já tinha diminuído, já tinha gastado bastante. Vamos lá. A letra A então solicita o seguinte: como o contraste entre os trechos já não era ambição, era moléstia nervosa, uma loucura, um desespero de acumular, e não entendia de comércio, não lhe tinha inclinação. Respectivamente, sobre os personagens João, Romão e Rubião, reflete distintas linhas estéticas da prosa brasileira do final do século XIX. Então, se você estudou os movimentos literários e as suas características, fica fácil de responder essa questão. Ele está perguntando como esses fragmentos aqui no caso, de certa forma, mostram aí, evidenciam a distinção entre essas correntes. Fica claro. Olha lá, a distinção ocorre no fragmento, como eu acabei de dizer, olha lá no começo dessa questão. O naturalismo é caracterizado por esta ideia de determinar o caráter e o comportamento das personagens a partir de um meio, ou seja, aquela ideia determinista, o determinismo social. Então, o trecho do Cortiço traz uma patologia, a doença como uma patologia. O determinismo está presente, então, neste fragmento, né? Mais uma vez, se valendo aí de personagens marginalizadas, tratando das mazelas humanas, né? Então, o naturalismo vai pegar aí o comportamento da personagem como uma patologia, diferente do que ocorre no segundo fragmento de Rubião, do realismo, em Machado de Assis, né? Em que as personagens são burguesas, os ambientes são ambientes burgueses, né? O realismo não tem como característica observar o traço físico da personagem como algo determinante no caráter dela. Então, essa é a diferença entre os dois movimentos que, embora coexistiram neste mesmo período ali, no final da metade do século XIX, eles trazem algumas diferenças pontuais. Entre elas, o ambiente, um trabalha no ambiente burguês, com personagens burguesas, e outro em ambientes e personagens marginalizadas. Tudo bem? O realismo visa criticar o modus vivendi daquela sociedade burguesa e hipócrita, que se relaciona a partir das aparências e do interesse. Já o naturalismo tem o objetivo de fazer uma denúncia social, tá certo? A realidade nua e crua. Então, o item B dessa questão diz: a partir das diferentes esferas sociais e práticas econômicas referidas nos fragmentos, traz-se um breve paralelo entre as trajetórias dos protagonistas dos dois romances. Então, vem aqui. Duas palavras a se marcar aqui, ó. Esferas sociais, tudo bem? E práticas econômicas. Bom, vamos lá. Vamos entender uma coisa. A origem da riqueza de ambas as personagens se deu a partir de uma herança. O João Romão, a partir de uma herança que recebeu do português, dono da venda, e o nosso herói Quincas Borba, ou o nosso herói Rubião, recebendo herança do filósofo Quincas Borba. Tá certo? Já a trajetória já mudou um pouco, porque em O Cortiço, João Romão vai
acumular, de certa forma, acumular mais riqueza a partir da exploração do trabalho braçal, tá certo? Do trabalho braçal das personagens, da Bertoleza e dos trabalhadores lá que figuram na narrativa. E o Palha, que é o capitalista aqui no segundo fragmento, ele vai acumular riqueza a partir da exploração do capital alheio e dos juros deste capital. Perceba uma peculiaridade, uma semelhança entre eles. A trajetória de acumulação se dá de maneira diferente, beleza? Porque um explora o trabalho e o outro explora o dinheiro, tá certo? Mas ambos exploram alguma coisa que não lhes pertence. Um explora o trabalho alheio, João Romão em O Cortiço. Palha, por sua vez, em Quincas Borba, explora o capital, né? A partir do qual ele obtém juros. Então, sempre as explorações se dão de algo alheio, de um dinheiro alheio, do trabalho alheio, tá? Isso é um ponto importante aí. Onde ele se distingue nessa trajetória? Bom, o João Romão fica rico, olha, o João Romão tem uma trajetória ascendente, já que ele acumula tanto dinheiro que ele se torna realmente um burguês, casa com a filha do Miranda, dono do sobrado, um burguês, e acaba no final recebendo honrarias aí de abolicionista, quando na verdade era um escravocrata. Então ele tem uma trajetória ascendente, crescente. Já o Rubião em Quincas Borba, ele tem uma trajetória descendente. Ele gasta seu dinheiro e acaba na miséria e morre pobre, desvalido num dia de chuva em sua cidade natal, em uma cidade de Minas Gerais. Tudo bem? Então, esses são alguns pontos que a gente poderia levantar aqui nessa questão. Então, aqui, ó, na esfera social, são personagens que pertencem a núcleos diferentes. Olha o paralelo. Eles, embora tenham tido origem, uma herança originada de um mesmo, vamos dizer assim, de um mesmo ponto, que é herança, né? A riqueza acumulada através da herança, eles pertencem a esferas sociais distintas. João Romão é um português que, de certa forma, vive em um ambiente precário, numa espécie de favela. Ele vive em um ambiente marginalizado, periférico, e também lida com personagens problemáticas, com comportamentos ali discutíveis, como manda o figurino naturalista. Já o Rubião, ele percorre aí ambientes burgueses e se relaciona com personagens também burguesas. Tudo bem? Então, aí, essa esfera social. Nas práticas econômicas, a gente poderia tratar esse paralelo, a gente poderia abordar este paralelo que eu acabei de mencionar, que, enquanto uma personagem tem como prática econômica explorar o trabalho alheio, a outra personagem, o Rubião, explora, a outra personagem, o Palha, explora o capital alheio. Uma personagem explora o trabalho alheio, a outra personagem explora o capital alheio. É claro, como eu tenho dito aqui no decorrer dos vídeos aqui que eu venho postando sobre essa correção, não se trata de uma questão fechada, sim ou não, tá certo? Vai depender da forma como você elaborou o seu pensamento, beleza? Tudo bem? Mas se você está percorrendo por este viés, eu acredito que você esteja num bom caminho, tá certo? Então, esferas sociais. Ambos pertencem a esferas sociais distintas. Em um ambiente marginalizado, precário, pobre. Outro em um ambiente burguês, um pouco mais, de uma classe social um pouco mais abastada. E as práticas econômicas também são distintas, né? Já que a personagem de João Romão acumula riqueza através da exploração do trabalho, e o Palha acumula riqueza através da exploração do capital ali. Tudo bem? Vamos agora para a questão
questão número 9, tá? Essa questão foi mamão com açúcar, foi molezinha, era apenas uma verificação de leitura. Eu até perguntei para minha professora, Sônia Melchiori Galvão, doutora em crítica literária, um beijo para você, Sônia, e comentei com ela o meu desapontamento sobre essa questão, já que eu esperava um aprofundamento da obra, né? As questões estéticas, o fluxo de consciência, né? Essas questões, os elementos e metáforas que estão contidos no livro, etc. E a FUVEST me surpreendeu apresentando apenas uma forma de verificação de leitura aqui, uma questão que servia mais como uma verificação de leitura. É claro, né? Tem um objetivo. Aí a Diva, minha professora, me explicou: Vinícius, o objetivo aqui por exemplo, mensurar no aluno a sua habilidade de construir narrativas a partir de elementos não verbais. Porque veja bem, a questão aqui te apresenta duas capas, né? Uma capa do ano de 1941 e outra de 1947, e a questão pede que você comente sobre o episódio figurado nessas capas, ou seja, solicita que você construa a narrativa, já que você leu o livro, construa a narrativa a partir de elementos não verbais, duas imagens, né? Construa a narrativa a partir da identificação desses elementos, olha lá. Então, é uma habilidade bastante pertinente, ainda mais nos dias de hoje, né? Em que nós vivemos em uma sociedade totalmente imagética, bastante pautada nas imagens. Então, é uma habilidade bastante pertinente. É claro, isso não diminui o meu desapontamento, já que é um livro sensacional. Então, olha aqui, a gente tem duas capas. A primeira é de 1941, apresentando aqui um homem e uma mulher em uma espécie de quintal, né? Ambos separados por uma cerca, conversando, tá? A outra capa de 1947 apresenta um braço dando um mata-leão numa personagem aqui. Então, o que ele está pedindo aqui no item A? Comente o episódio figurado na capa. Está apenas pedindo para você explicar qual é o momento da narrativa que ocorre essa cena. Moleza. Para quem leu o livro, óbvio. Para quem não leu, bote a corda no pescoço e pule da ponte. Porque errar uma dessa daqui pelo amor, né, Belo, meu amado? Errar uma questão dessa daqui é porque você não quer entrar mesmo na FUVEST, beleza? Não quer entrar numa universidade. Olha lá. Então comente esse primeiro episódio. Na primeira capa nós temos aqui então a imagem de duas personagens, um homem e uma mulher, separados por uma cerca numa espécie de quintal. Este momento, galera, se deu quando Luiz da Silva, que é o nosso protagonista do romance, conhece Marina, né? E a partir dali eles estabelecem uma relação mais íntima. É claro, né? Vale a pena dizer que ele, nesse primeiro momento, ele nem acha a Marina tão gata, tão gostosa. Ele apenas olha e fala, olha com desdém, né? Mas quem desdenha quer comprar, e a partir deste momento ele começa a se interessar mais por ela, até chegar ao noivado aí, né? E, de certa forma, se apaixonar por ela, e essa mulher virar em sua vida uma obsessão. Então, esta imagem retrata o momento em que eles se conhecem, né? Logo no começo da narrativa, tudo bem? Era só isso. A segunda imagem, por sua vez, traz um homem sendo enforcado por um braço, numa espécie de mata-leão, assim, ó, jiu-jiteiro, né? O fato é que esta imagem nos remete ao enforcamento de Julião Tavares, que é o antagonista, porque vale lembrar, né? Um resumo rapidão aqui. Luiz da Silva é um homem, uma espécie de editor que escreve artigos para o jornal do governo, conhece Marina, se apaixona, fica noivo, gasta todo o seu dinheiro comprando enxoval. Aí aparece Julião Tavares, um homem rico, dono de empresa, e rouba o grande amor da sua vida. Ela engravida de Julião Tavares, e de certa forma depois vai abortar esse bebê. A partir dali, o autor constrói uma espécie de obsessão na cabeça do nosso protagonista, Luiz da Silva, e ele fica pensando sistematicamente em matar
Julião Tavares, o que acaba ocorrendo no final da narrativa, tá? Então, a letra A, que é a primeira, se refere à primeira capa, ilustra o momento em que eles se conhecem e começam a se relacionar, e a letra B pede para comentar o episódio na segunda capa, onde tem o braço. É o momento em que Julião Tavares é enforcado, o antagonista é enforcado, né? O momento do crime. Vale a pena dizer que o Luiz da Silva comete o crime com uma corda, não com a mão, tá certo? É que a mão faz alusão à ideia de enforcamento, o que acaba acontecendo por meio de uma corda. Corda esta que, de certa forma, é apresentada ao longo de toda a narrativa, tá certo? É através de um pensamento obsessivo de Luiz da Silva. Ele começa a pensar em corda daqui, corda dali, começa a lembrar em episódios da sua infância, quando seu avô ele é enforcado por uma cobra, ele tem uma cobra enrolada no pescoço. Então, esta ideia de corda e pescoço, enforcamento, vai percorrer toda a narrativa, beleza? Era só isso. Aí temos aqui a última questão, a questão 10, que trata do livro A Relíquia, de Eça de Queiroz, um escritor do período realista português. Vamos ler aqui o fragmento. Era um pedreiro de Naim. O açoite dos intendentes rasgara-lhe a carne, depois a doença levara-lhe a força. Como a geada seca a macieira, e agora, sem trabalho, com os filhos de sua filha alimentar, procurava pedras raras nos montes, e gravava nelas nomes santos, sítios santos, para as vender no templo aos fiéis, em véspera de Páscoa. Porém, viera um rabi da Galileia, cheio de cólera, que lhe arrancara o seu pão. Segundo fragmento. E nós tivemos de fugir, apupados pelos mercadores ricos, que bem cruzados nos seus tapetes de Babilônia e com seu lajedo bem pago, batiam palmas ao rabi. Contra esses o rabi nada podia fazer, eram ricos, tinham pago, mas eu fui expulso pelo rabi, somente porque sou pobre. Aqui, para você que leu, você vai identificar aqui que já estamos aqui naquela viagem quimérica que o Teodorico teve, né? Ele foi viajar para a cidade santa, Jerusalém, e tem um momento em que ele adormece, não fica claro se ele adormece ou ele tem uma viagem acordado, mas ele entra numa espécie de transe, de viagem quimérica, uma espécie de sonho, e nessa espécie de sonho ele acaba revendo o episódio da Via Sacra, né, do Evangelho, da crucificação de Jesus Cristo. E esse episódio aqui do segundo fragmento faz alusão a um episódio bíblico bastante conhecido, em que Jesus vai até a um templo onde os fiéis estavam rezando, e lá havia bastante comerciantes fazendo uma espécie de mercado ali na frente do templo, e Jesus chega, pé da vida, pistola, metendo a mão em tudo, derrubando tudo e dizendo: vocês estão fazendo a casa do meu pai um lugar de mercadoria, tipo, mais ou menos isso, né? Então, de certa forma aqui, esse segundo fragmento, ele nos apresenta a versão do comerciante, dizendo: poxa, eu estava precisando trabalhar, meus filhos e netos aí, todo mundo com fome, eu preciso trabalhar. Chega Jesus metendo o pé em tudo. Então, legal essa ideia. E o terceiro fragmento: bati no peito desesperado, e a minha angústia toda era por Jesus ignorar esta desgraça, que, na violência de seu espiritualismo, suas mãos misericordiosas tinham involuntariamente criado, como a chuva benéfica por vezes, fazendo nascer a sementeira, quebra e mata uma flor isolada. Então aqui temos 3 fragmentos, e o item A se refere a esses 3 fragmentos. Identifique as personagens que atuam como narradoras em cada um dos excertos de Eça de Queiroz. Fácil, moleza. O primeiro fragmento, aqui tem o narrador em primeira pessoa, o Raposão, Teodorico, que é a personagem principal, né? Colocando aqui, narrando esse episódio sob a perspectiva do comerciante, como eu havia dito, tá certo? O fragmento número 2, já temos aqui o próprio comerciante, o Naim, ou seja, através do discurso direto,
A gente tem aqui o próprio Naim, a própria personagem desse comerciante que estava fazendo aí negócios naquele templo, né? Tem a voz dele através de discurso direto. Então ele se torna o narrador da história. E no terceiro fragmento, o raposão, o Teodorico, retorna ao posto de narrador. Tudo bem? Então qual que é a resposta aqui? Bem pragmaticamente. Identifique as personagens. No fragmento 1, tem-se como narrador em primeira pessoa a personagem do Teodorico, o raposão, o protagonista da história. No segundo fragmento, temos a personagem de Naim, expondo seu ponto de vista sobre o episódio do Rabi no templo dos fiéis. E no terceiro fragmento, temos novamente a personagem do Teodorico, raposão, sendo o narrador em primeira pessoa. Simples também, bastante objetiva essa pergunta aqui. E por fim, aqui a letra B, nós temos mais 2 fragmentos. Olha lá. Abre aspas. Se quiséssemos recolher tudo o que já foi encontrado da cruz de Cristo, daria para lotar um navio. O Evangelho conta que a cruz podia ser levada por um homem. Encher a terra com tamanha quantidade de fragmentos de madeira que nem 300 homens aguentariam levar é uma disfarçatez. Olha lá, que já é um fragmento, que ele pega um fragmento do Essa, e aí continua. Já afirmava o teólogo francês Jean Calvino, profundamente cristão, em seu Tratado das Relíquias, publicado em 1543. Então nós temos aqui, olha aqui, ó, marque bem esta parte do fragmento, ó. Encher a terra com tamanha quantidade de fragmentos de madeira, ou seja, de cruzes, que nem 300 homens aguentariam levar, é uma desfaçatez, ou seja, está fazendo uma crítica aqui à venda de relíquias, né? Ou seja, olha a quantidade de relíquias que vem da Terra Santa, é uma desfaçatez. O segundo fragmento, olha lá, a observação de Calvino continua viva 5 séculos depois. Os pedaços da chamada Vera Cruz, a cruz em que Jesus de Nazaré foi executado, segundo a tradição cristã, são considerados relíquias de primeira categoria pela Igreja Católica, mas aparentemente são tão numerosos que dão a impressão de que Cristo foi um gigante crucificado em 2 troncos de sequoias. Manuel Ansed, fragmentos da cruz de Cristo dariam para lotar um navio inteiro, tá certo? Olha a pergunta agora. É possível afirmar que o romance, a relíquia, endossa, reitera, corrobora, né? Compartilha da mesma opinião, da mesma perspectiva adotada por Manuel a respeito dos elementos pertinentes à tradição cristã? Olha aqui, ó. Já o Manuel nesse fragmento aqui está dizendo que a quantidade de quinquilharias e relíquias, né, de certa forma é uma disfarçatez, já que, olha lá, tem até um episódio aqui do livro em que o João Romão, João Romão na cabeça, gente, em que o Teodorico, o raposão, acho que é um aumentativo que está batendo na minha cabeça. Então, o Teodorico, ele é expulso de sua casa, da Titi, e ele começa a vender as relíquias que ele trouxera de Jerusalém, né, quando ele retornou. E aí, só que ele vende, por exemplo, esse aqui é o crucifixo, esse aqui é a coroa de flores que Jesus usou, ele vendeu para fulano de tal. Depois ele, esse aqui é a coroa de flores que Jesus usou e vendeu para outro fulano. Esse daqui é a coroa de flores que Jesus usou. Então assim, quantas cabeças tinha Jesus, bichão? Ele vendia, ele superfaturava, né, os itens a serem vendidos e de certa forma acabava gerando uma depreciação ali dos seus itens, né? Até um camarada depois chega para ele e fala: tem que parar de meter o louco, você está vendendo aí quantos pedacinhos do ramo da coroa de espinhos você está vendendo aí? Daria para fazer uma, né? Então, o livro, a pergunta é possível afirmar que o livro, que a relíquia do Eça de Queiroz,
faz a mesma crítica que Manuel aqui nesse fragmento? Sim, tá certo? O romance endossa, ele corrobora com a ideia de Manuel, já que essa de Queiroz, por meio, através do Raposão, do Teodorico, faz uma crítica à venda de itens religiosos, faz essa crítica a esta pseudo-espiritualidade, né? Baseada na comercialização de itens que, na verdade, não são relíquias, tá certo? Então, de certa forma, o Teodorico aqui é objeto, né? Ele é um objeto o qual o Esta de Queiroz se utiliza para fazer uma crítica a esse pensamento charlatão aí de comercializar relíquias falsas, né? O que de certa forma corrobora, dialoga, né? E concorda com a fala do nosso camarada, o Manuel Ansed. Olha o que ele vai falar aqui, ó. São considerados relíquias de primeira categoria pela Igreja Católica, mas aparentemente são tão numerosos que dão a impressão de que Cristo foi um gigante crucificado em 2 troncos de Xeróquias. Então assim, onde é que vocês arrumam tanta relíquia assim? Não é verdade? Isso é uma crítica que acontece neste fragmento e também acontece neste livro. Tudo bem? Bom, é claro que agora daqui a pouquinho eu vou fazer mais um vídeo aqui sobre a questão da redação, né? Que vamos fazer uma análise separada aqui, pormenorizada, de modo separado, mas eu acho que o que tinha para se falar sobre essas 4 obras foi dito, tá certo? É claro, eu gostaria, como professor de literatura, de ter abordado aspectos mais pontuais, né? Uns estilos mais pontuais. Por exemplo, essa questão do fluxo de consciência em Graciliano Ramos, né? Como esse é um romance cíclico, onde o fim está linkado com o começo, algumas inovações estéticas poderiam ser abordadas, né? No livro Mayombe, de Pepetela, poderia a polifonia, as diferentes vozes que de certa forma vão ocupar espaço na narrativa, né? Como narradores, poderia ser abordado também essa questão. Uma coisa muito importante que para mim passou batido, a língua portuguesa como um elemento de unificação do povo angolano. Então, a língua do colonizador servindo como instrumento de libertação do povo colonizado. Também seria um aspecto interessante a ser abordado nesta obra. Quincas Borba, foi elaborada uma questão comparativa com o Cortiço, mas depois desse livro aqui, como eu disse em vídeo anterior, depois desse livro, nada mais há de ser dito sobre a miséria humana. Esse é um livro que te faz chorar e te faz rir, e é escrito com uma maestria peculiar aí e característica de Machado de Assis. Então, muitas coisas poderiam ser, de certa forma, descritas ou abordadas nesta prova da FUVEST, tá certo? É claro, se você teve êxito, né, a partir dessa correção você acha que teve até certo êxito na sua prova, parabéns, continue estudando, tá certo? E boa sorte aí no seu ingresso aí nessa vida acadêmica. Se você acha que não foi tão bem, não desanime, continue estudando, dedique-se com amor e afinco, tá certo? Você é o protagonista da sua vida, você é o captador dos seus sonhos, você é o transformador da sua realidade. Então, continue estudando, que o ano que vem tem mais. E, se precisar, conte comigo, professor Vini Reis, tá certo? Se você gostou, se não gostou, também eu aceito o dislike. Se curtiu, deixa um like, deixa um comentário, isso me ajuda, isso faz com que eu possa continuar a fazer esse trabalho aqui, que não é, cá entre nós, um trabalho fácil, tá certo? É claro, me ajudando aí, vocês também serão ajudados, porque eu trago conteúdo que vai servir para vocês aí em testes e vestibulares posteriores, beleza? Eu deixo meu axé. Muito obrigado pela companhia até agora, espero que você tenha ido bem na sua prova. Como eu disse, caso não foi, conte conosco, vamos continuar estudando e bora lá, se inscreva no canal, deixe um comentário, compartilhe com os amigos aí na rede social, tá certo? Eu deixo um axé, muito obrigado, eu sou o professor Vinícius, Vini Reis para os amigos, rumo aos 50 mil inscritos, tamo junto,